dinheiro em criptomoedas. Um recorde de 3,8 bilhões em criptomoedas foi roubado de vários serviços no ano passado. O aumento nos roubos de criptomoedas ocorreu quando o mercado geral de criptomoedas, no caso, sofreu quedas significativas. Alguns dos maiores roubos foram conduzidos por hackers ligados à Coreia do Norte. Autoridades dos Estados Unidos temem que o país use o dinheiro roubado de hackers, de criptomoedas no caso, para financiar o seu programa ilícito de armas nucleares e também balísticas. Hackers norte-coreanos roubaram o equivalente a bilhões de dólares nos últimos anos, invadindo inclusive bolsas. Em um esforço para combater os criminosos digitais, as agências policiais e de segurança nacional dizem que estão reprimindo as técnicas mais avançadas de lavagem de dinheiro. E fechando nosso boletim de hoje, a Shell teve um lucro recorde de quase 40 bilhões de dólares em 2022, mais que o dobro do que arrecadou no ano anterior, depois que os preços do petróleo e também do gás dispararam após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A maior petrolífera da Europa em receita reportou ganhos anuais ajustados de 39,9 bilhões de dólares, mais do que o dobro registrado em 2021, impulsionados, é lógico, por um forte desempenho em seus negócios de comércio de gás. Pouco mais de 40% dos ganhos anuais da Shell vieram dos seus negócios integrados de gás, que incluem operações comerciais de gás natural liquefeito. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bom dia para você que está na Band Mais. Está no ar o Bastidores do Poder nesta sexta-feira, dia 3, gente do céu, dia 3 de fevereiro de 2022. O Bastidores do Poder é uma 23. Produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira e o Thiago Prudente são os apresentadores e produtores deste programa. Na mesa de som, eu tenho Danilo Capucci e na central... Eu falei o quê, meninos? Gente, eu falei 2022, eles estão tudo aqui dando risada. Lembrando, voltando, 2022. E na central técnica eu tenho o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Edmilson Siqueira, bem-vindo a 2023. Muito obrigado, Rose. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para essa sexta-feira, que já começa com um ano de atraso, segundo a Rose. Tiago, bom dia. Tiago está sem áudio, está sem câmera. Quando ele voltar, aí vocês me dão Bom dia, Rose e Wilson, para quem está acompanhando Bastidores do Poder. Bom dia. Nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e também pelo facebook.com/RBCampinas 857. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o 97102-1493. Eu vou repetir, 97102-1493. Meninos e meninas, né? Ou menina que sou eu, né? Que confusão foi essa em relação ao senador Marcos Duval? Ele primeiro botou o Bolsonaro na sala, inclusive com a história dizendo que ele teria participado, ele participou efetivamente da reunião, que teria tramado um golpe em que tanto ele quanto o Daniel, que foi o ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso ontem, teriam pedido para que o Marcos Duval conversasse com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, para poder gravar, para que o Marcos Duval gravasse uma conversa e com o conteúdo da conversa, dependendo do conteúdo, eles poderiam prender o ex-presidente do tribunal. Depois que os dois filhos do Bolsonaro, tanto
o Flávio Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro falaram com ele. Ele mudou a versão dizendo que o Bolsonaro participou da reunião, mas que apenas ouviu o que o Daniel estava propondo. Por outro lado, ele disse que ia renunciar, depois voltou atrás, e alguns senadores disseram que ele deveria ser afastado para poder cuidar da saúde mental. Vou começar com o Thiago. Thiago, o que você ouviu dos deputados com quem você conversou sobre essa história? Ontem eu conversei com um deputado lá em Brasília e algumas fontes, eles disseram que, assim, causou um alvoroço, só que o Marcos Duval não tem credibilidade. Olha, Rose, o que soou, no primeiro momento, claro, deputados e senadores causou todo esse alvoroço no Congresso Nacional, só que depois o Marcos Duval foi mudando de versão, né? A cada entrevista ele mudava a versão que ele dava. E exatamente isso que você falou foi algo que pegou muito. É que o Marcos Duval é tratado ali no Congresso Nacional como alguém que acaba falando demais, exagerando, fala, não tem credibilidade. Então, eles acham, nesse momento, depois que ele mudou de versão várias vezes, até a última versão que ele deu para a Polícia Federal, um depoimento às 5 horas da tarde, que ele precisa primeiro entender a história que ele quer contar. Mas, de modo geral, a gente tem duas versões aí, Rose, entre os deputados, do porquê Marcos Duval teria feito essa denúncia. A primeira delas é que seria um impulso para a CPI que a oposição agora quer, porque seria uma forma aí de desgastar o governo, mesmo sendo dos atos golpistas, porque eles poderiam ali na CPI criar as teorias de conspiração que eles alimentam nas redes sociais. Um segundo ponto que eu acho que tem mais sentido é que Marcos Duval queria colocar isso, muitos deputados e senadores queriam colocar a parcialidade em Alexandre de Moraes, porque nessa história toda ele colocava Alexandre de Moraes como alguém que teve informações e poderia provocar parcialidade e, portanto, ele não poderia julgar os atos antidemocráticos. Lembrando que Alexandre de Moraes coordena o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Isso ganhou mais força porque, segundo algumas fontes, Flávio Bolsonaro estava feliz com a notícia de que Marcos Duval teria denunciado o pai dele participando da estrutura de um golpe, o que soa muito estranho. Inclusive, alguns deputados falaram, nenhum político dá ponto sem nó. Ele está falando isso, deve ter algum motivo por trás. Então, a avaliação em Brasília é exatamente essa. Ele já não tem muita credibilidade e essa história está muito estranha, muito sem pé, sem cabeça. E agora vamos ver o que a Polícia Federal vai descobrir. E o detalhe, Rose, por que ele veio à tona com essa história agora? Então, a informação que eu tive é que, na verdade, quem teria cutucado a onça com a vara curta foi o pessoal do MBL, que teria provocado ele nas redes sociais e ele teria caído na provocação. Não sei se vocês dois, Edmilson e Thiago, ouviram essa versão. E aí, ele participou dessa live, e foi na live, inclusive, que entraram o Arthur Duval, que não tem nada a ver, não tem nenhum parentesco com o Marcos Duval, e um outro líder do movimento do MBL, e ele soltou toda essa história em relação a essa reunião que teria organizado ou pensado, ou arquitetado esse futuro golpe contra o Estado Democrático de Direito. Mas eu achei assim, para um senador cair numa provocação e causar tudo isso, ou ele é um senador muito desequilibrado, de fato, sem nenhuma credibilidade, ou não dá para entender, né? Rose, mas teve um deputado que me alertou, porque ele já tinha dado entrevista para a Veja. Ele já tinha dado a entrevista da Veja antes da live. Então, essa história de que ele ficou nervoso e soltou na live ainda é muito estranha. Por que então que ele tinha dado entrevista antes? Pois é. Olha, como disse
o ministro Alexandre Moraes parece ter sido tudo fruto de uma operação Tabajara aí, certo? Eu não duvido disso, acho que é uma coisa muito mal engendrada, mal feita, e eu quero ressaltar aqui, certo, um ponto que não foi abordado por vocês, e eu aproveito para abordar, é a postura do Bolsonaro nessa história toda, do Jair Bolsonaro nessa história toda, certo? Primeiro ele negou, depois ele ficou comprovado que ele participou da reunião, ele esteve lá, e depois ele disse que ficou em silêncio porque temia ser gravado. Ora as bolas, se ele ficou em silêncio temendo ser gravado, era só ele dizer pro deputado e pro senador, não façam isso, que isso é ilegal, isso é contra o princípio, isso é conspiração, isso é golpe, é tentativa de golpe. E pronto, ele teria sido gravado falando isso, ou o deputado e o senador falaram, não, o Bolsonaro foi totalmente contra esse tipo de coisa. Não, ele ficou calado, certo? E segundo o senador, ele no fim disse, estamos aguardando a sua resposta com relação a isso. Quer dizer, ou seja, o Bolsonaro era totalmente cúmplice dessa história, sabia dessa história, e o que o Duval fez aí foi com completa anuência do Bolsonaro, certo? E o plano do deputado foi aceito pelo Bolsonaro. É evidente que é tudo isso, certo? Agora, o resto, certo? É ver se há culpabilidade, se há crime nisso. Provavelmente nem chegou a ter crime, porque não houve gravação. O próprio Flávio Bolsonaro, né, Edmilson, usou a tribuna ontem para falar isso, que não teve crime, que o fato de você participar de uma reunião não configura crime. Sim. Que o crime só teria sido configurado se de fato tivesse tido a tentativa de golpe, né? Pois é, mas agora o fato dele ter ficado calado lá, a prova de que ele estava concordando com tudo isso aí é evidente, certo? Só um louco não vê isso. Agora, então é isso, é mais uma tentativa. Já teve aí o caso do Valdemar da Costa também, que disse que tinha aqueles documentos em casa e triturou. Agora ele vem dizer que usou uma metáfora com relação a isso, sem saber na realidade o que é metáfora, né? Na verdade, quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Parecem ser amadores, né? Totalmente amadores, tentando alguma coisa, porque não tem o apoio de ninguém. Eles parece que querem jogar notícia no ar, querem conturbar o ambiente, certo? Com essa história de golpe, com essa história de fazer isso, fazer aquilo. Mas na realidade, a realidade é que eles não sabem direito o que eles estão fazendo e o que eles, quer dizer, o que eles pretendem é sempre se manter no poder, né? Certo? Como o Valdemar agora querendo sair pela tangente de todo jeito para continuar presidente do seu partido, certo? E ganhando aí os milhões de reais que ele ganha por ano por ser presidente do partido. Enfim, é a política brasileira cada vez mais rasteira, né? Mais baixa, mais ridícula perante o mundo. Pois é uma política rasteira, ridícula, eu concordo com você, mas eu acho que de tudo isso, a lição que nós tomamos de todos esses casos, sendo ou não uma operação Tabajara, é de que se eles pudessem, eles teriam sim aplicado um golpe, teriam continuado no poder, independentemente do resultado das eleições. E eu acho que é aí que está a gravidade, Tiago e Edmilson. Eu concordo com o Edmilson quando o Edmilson diz assim, pode dizer que não falou nada, mas só de você ter participado da reunião, ter ficado na reunião, significa que em algum momento você concordou com aquilo. Porque se eu chego numa reunião e o conteúdo, quando começa a falar, eu não vou concordar com aquilo, o que eu tenho que fazer? Edmilson, eu tenho que sair, eu tenho que deixar, ou eu tenho que dizer não, eu não quero participar desse negócio, porque isso é antidemocrático. Então, de qualquer jeito, eu acho assim, a história assim, é uma história sem pé, sem cabeça, no sentido de que esse senador não tem credibilidade, ou os próprios políticos bolsonaristas estão querendo colar no Marcos Duval essa pecha, porque na CPI da Covid, ele era o porta-voz do governo dentro da CPI, porque era ele quem trucava, era ele quem rebatia, era ele quem brigava com os outros deputados. Então, naquele momento, ele serviu muito para o governo. E agora ficou muito claro que a estratégia dos bolsonaristas é jogar nas costas do Daniel Silveira toda a intenção e a decisão de pensar ou ser o mentor desse golpe, e o Bolsonaro seria só um coadjuvante ali que participou de uma reunião, sem saber, inclusive, o que o Daniel queria naquela reunião. Mas são umas coisas tão malucas, porque se vocês leram a matéria, eu creio que vocês devam ter lido, a história de chega com o carro até um determinado local, depois entra num outro carro, é levado para falar com o presidente, é um negócio assim de ficção mesmo, né, gente? Pois é, umas coisas absurdas, umas coisas bem ridículas na realidade que não precisariam acontecer. Mas eu acho que a credibilidade do Marco Duval aí
todo mundo está falando que ele não tem credibilidade, mas a reunião aconteceu, ela está provada que aconteceu, não é mentira, certo? E se não é mentira, só não aconteceu a gravação, a tentativa de gravação do ministro do STF, do Alexandre de Moraes, certo? O resto aconteceu. Se aconteceu e o Bolsonaro ficou calado perante esse plano, essa conspiração, certo? É porque ele estava concordando. Porque quando você cala, você consente no caso. Mais do que nunca, nesse caso, ele se calou e consentiu. É óbvio isso, eu acho, para mim. Eu acho que tem um ponto que é fundamental, né? As coisas começam a se encaixar. Porque aí, aquela minuta do golpe começa a fazer sentido a presença dela diante dessa reunião que aconteceu entre Marcos Duval, Daniel Silveira e com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que essa história é tão maluca no sentido de que o senador é tão perdido, porque ele foi questionado onde a reunião aconteceu. Ele não sabia diferenciar o Palácio da Alvorada com a Granja do Torto. E quem está em Brasília sabe a diferença dos dois palácios presidenciais. Aí tem um outro detalhe. Ele foi questionado também, isso eu vi numa entrevista de manhã, falando que teria participação do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. À tarde ele mudou a versão. Diz que foi ele que entendeu. Inclusive foi essa versão que ele passou para a Polícia Federal. Então, há também essa avaliação que pode ser uma cortina de fumaça para tentar implicar o ministro Alexandre de Moraes, porque se ele teve participação, ele não pode julgar qualquer caso ligado a essa questão. E aí tem um detalhe, o ministro Alexandre de Moraes, por meio de interlocutores, informou que houve um encontro, sim, com o senador, e que esse encontro foi numa área pública do STF, que é o Salão Branco, e que nessa conversa o senador fez esse relato e ele propôs ao senador que fizesse, então, um depoimento, como tem que ser, formalizando e tal, quando recebe uma denúncia. O senador se negou a fazer esse depoimento naquela ocasião. E numa entrevista ontem, ele disse que ninguém da Justiça, naquele momento, do gabinete do ministro, propôs para que ele fizesse esse depoimento. Então, para ver como essa história é muito estranha, porque a reunião aconteceu de fato, mas a gente também tem que ficar atento. Para que ele veio com essa informação agora? Qual que é o objetivo? Por que ele denuncia o presidente Jair Bolsonaro e encontra o Flávio Bolsonaro que está dando risada no mesmo dia? Eu acho que tem um pano de fundo nessa história. E numa das entrevistas, Rose, ele fez um malabarismo e falou que ele veio à tona porque o Flávio Dino tinha algo contra ele. Aí, o que o Flávio Dino tem a ver com isso para denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro? E chegou no Lula. Então, para a gente ver como o senador também, essa história está muito estranha. A reunião de fato aconteceu, mas tem muitos pontos soltos que precisam ser explicados. E é exatamente isso que o Wagner, o nosso ouvinte, ele falou: gente, me permita participar dessa conversa de vocês. Ele diz o seguinte: por mais que muitos queiram chancelar que de fato havia preparação de um golpe, convenhamos, as declarações do desajustado senador não se sustentam. Muitos pontos soltos, apenas lembrando. No direito penal brasileiro, mesmo que se prove alguma coisa, somente os atos preliminares de qualquer crime não são punidos. Muito embora, insisto, estão apenas esperando o ex-presidente colocar os pés em solo brasileiro e a sua cabeça será apresentada em uma bandeja ao atual presidente. Este é o plano de futuro do país. Pode até ser velado, mas é. E assim seguimos, é claro, o país não anda. Mais uma fanfarrice da política brasileira. Eu acho o seguinte, que o Bolsonaro, se ele tiver que responder, Wagner, ele vai responder pelos crimes pelos quais ele cometeu. Não acho que está todo mundo desesperado para prendê-lo, não. Acho que ele pode se tornar, inclusive, inelegível, né? E tem muitas respostas que precisam ser colocadas. Agora, em relação ao suposto golpe, eu acho, o Wagner, que havia, sim, a intenção de que o Bolsonaro se perpetuasse no poder, tanto que ele não reconheceu a vitória, ele sempre colocou em dúvida o resultado das urnas, ele não reconheceu a vitória do Lula, ele inclusive estimulou os acampamentos e esse discurso, e a eleição ainda não acabou, gente, a eleição acabou em novembro, nós ainda estamos discutindo a eleição em fevereiro, e eu vou dar um tempinho nesse debate aqui nosso, nacional. Eu vou vir agora para o local, porque já está conosco o Gustavo Gimenez, que tem informação sobre uma
operação da Polícia Federal. Na verdade, eu acho que é uma busca e apreensão numa cidade aqui da região, né, Gustavo? Exatamente, Rose. A quarta fase da Operação Lesa Pátria. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Cumprido esse mandado de busca e apreensão na cidade de Campinas, na cidade de Hortolândia, vizinha, portanto, de Campinas. Esses mandados foram expedidos ali pelo STF e, para a gente entender, além de Hortolândia, também tem mandado sendo cumprido em Bebedouro, que fica ali na região de Ribeirão Preto, em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e também no Distrito Federal. Ao todo são 3 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. Portanto, os policiais nas ruas desde as primeiras horas da manhã e a gente acompanhando bem de perto. Essa é a quarta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga crimes de participantes e também de financiadores dos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília. Portanto, mais um mandado sendo cumprido, mais mandados sendo cumpridos e essa ação da PF, Rose. A gente tem já a identificação dessa pessoa de Hortolândia, se é empresário, se não é, se é microempresário, qual que é a participação dele? Ainda não, né? Ainda não, Rose. A nossa intenção justamente é saber isso, mesmo porque o que acontece? Por ser uma operação desencadeada em nível nacional, esse processo não vai ser divulgado em coletiva aqui em Campinas, né? Até por uma questão ética do delegado, ele prefere não falar sobre uma operação que não foi ele que se iniciou. A gente está de olho nisso, tentando apurar. Há pouco eu falei com o pessoal também do Band News TV, eles não tinham essa informação a princípio. Assim que a gente tiver, a gente volta a informar. Tá certo. Tem mais alguma novidade? Rose, tem sim. A gente destaca também o laudo. Não sei se você já falou sobre isso. Ainda não, mas vou falar. Você pode falar. Ainda que rapidamente, o laudo que saiu por parte dos institutos que investigaram, apuraram o que aconteceu com aquela árvore, aquele eucalipto do Parque do Taquaral em Campinas. Portanto, o Instituto de Biologia Instituto Biológico, fez ali a pesquisa e o que se viu? Que havia alguns fatores, desde fungo na árvore, uma raiz podre, solo pobre e mais. Havia também, principalmente, o solo muito encharcado no momento em que aconteceu aquilo. São fatores que chamam a atenção para o fato de não estar numa situação normal ali, as condições da própria terra, mas também da árvore. Mas não havia nenhuma doença específica. Tinha uma cicatriz, inclusive, que está sendo apurada, mas agora vai ser um outro trabalho. Eu destaco essa informação, Rose, principalmente porque dia 3 é o prazo dado para saber o que vai acontecer, né? com os parques da cidade. Vão abrir, não vão abrir? Vale lembrar que choveu forte à noite, né? Forte sem temporal, mas choveu volumosamente. O secretário entendeu que esse laudo que veio do Instituto, dos 2 institutos, isentaram a questão da saúde em relação à árvore. E ele atribuiu toda a queda ao solo encharcado. O secretário leu errado o laudo, foi isso? Então, o que acontece? O laudo apontou vários fatores, né? O principal foi o fato de estar no solo encharcado. Mas tem ali outros tantos detalhes que podem ter ajudado, mas não necessariamente que foi a causa principal. Tem fungo em árvore, mas assim, muitas árvores contam com fungo, e não a gente cai, sabe, né? Exato. Assim como a raiz, tinha raiz podre, mas não era toda, a raiz curta também tem esse detalhe. Eu acho que a prefeitura vai estender, se fosse prefeito, estenderia o fechamento dos parques, porque as chuvas continuam. Eu acho que ainda não houve um período sem chuva para que o solo pudesse ficar seco. E se eu fosse o prefeito, por prudência, eu estenderia esse prazo dos parques fechados. Eu sei que a população não gosta, mas diante de possíveis tragédias, eu deixaria fechados. Eu não sei você, Tiago. Porque a gente essa semana nós tivemos chuva a semana toda. Sim, e vale lembrar, Rose, que a ideia da prefeitura é que seja feita também uma investigação naqueles eucaliptos. Sim. Inclusive, eu sugiro que acessem o blog da Rose, que está explicadinho lá essa questão. Mas isso é bem interessante chamar atenção. São vários eucaliptos ali, já teve aquela ideia, exato, de retirá-los por não fazer diferença nenhuma para a fauna e para a flora. Mas o mais importante é de que, de fato, será que eles estão saudáveis ou aptos ou naquelas condições? Está legal, não está? Enfim, é tudo isso que para a prefeitura seria importante também apurar. A gente acompanhando aqui de perto. O Edmilson já tem um diagnóstico, estando saudáveis ou não, essas árvores precisam ser substituídas porque elas são árvores exóticas, não nativas,
e as árvores deveriam ser substituídas. É isso, né, Edmilson? Pois é, eu acho que é melhor assim, porque daí a gente não corre mais risco. Chover o ano que vem, vai chover de novo. Não sei se tanto quanto esse ano, mas pode ser também, certo? E pode acontecer outros acidentes. O parque não pode ficar definitivamente fechado. Se a população vai voltar para lá, tem que voltar em segurança. Então, acho que tem que iniciar primeiro uma vistoria rápida em todos eles para ver se não tem nenhum em perigo de cair, certo? Se não tiver nenhum em perigo de cair, que se comece a substituição gradual dessas árvores, porque elas, mais cedo ou mais tarde, elas vão cair, certo? E podem cair dessa maneira sem avisar, sem estar com uma doença aparente, sem estar em perigo aparente, apenas pelo solo encharcado aí, certo? Então, esse risco a gente não pode continuar correndo, né? Eu estou falando até em nome pessoal, porque eu vou quase todo domingo lá na lagoa, andar lá dentro, certo? E também estou correndo risco, mas eu vejo, tem muita gente lá nos domingos de manhã, certo? São milhares de pessoas, e pode acontecer uma tragédia maior ainda do que a que já aconteceu. É isso, eu acho que tem que ser tomada essa providência, de fiscalizar agora, de fazer uma vistoria rápida e urgente em todos eles. Se tiver algum em perigo, tirar já. E os outros que estão saudáveis vão sendo retirados gradualmente. Só rapidamente, Rose, repensar isso tudo, né, Edmilson, daqui para frente, quando for pensar na arborização das cidades, fazer esse estudo, né, prestigiar as árvores que são nativas. Por exemplo, aqui a gente tem o ipê amarelo, que fato é que fica lindo em determinados momentos do ano, e tudo isso vai evitar transtornos, como a gente sabe muito bem. Tem empresa que é especializada em fazer esse planejamento para alguns municípios. Então, assim, há o caminho, há o estudo. Então, daqui para frente, repensar tudo isso. Olha, gente, o Edivalmir está dizendo assim, gente, eu não sou engenheiro florestal, mas faz tempo que eu sei que o eucalipto não é uma árvore nativa do Brasil. E qualquer fofa-terra, técnico agrícola, como chamo na minha terra, tem raízes rasas misturada com a altura que ela chega. O terreno é encharcado, claro, que o vento pode derrubar facilmente. Veja, as árvores que geralmente caem são figueiras e eucaliptos. Meu Deus, ele está desiludido com esse povo. Ele falou que não tem uma solução. Bom, gente, é isso. Agora nós vamos para o intervalo e nós voltaremos daqui a pouco com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Red Bull Bragantino às 16 horas no estádio Brinco de Ouro, pela 6ª rodada do Paulistão. E no domingo tem Ponte Preta e Juventus às 15 horas no estádio Moisés Lucarelli, pela 7ª rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. Frio intenso com certeza promete bater recordes de baixas temperaturas neste final de semana. O Texas, por exemplo, tem sofrido o impacto de uma perigosa tempestade de gelo que já causou quedas de energia em quase 400 mil residências e também empresas. As viagens aéreas em partes da região foram inclusive interrompidas e as autoridades estão alertando os motoristas para evitar as más condições das estradas no Texas e também nos estados vizinhos. Enquanto isso, o nordeste do país está se preparando para uma rajada de ar extremamente frio que pode impactar inclusive muita gente, com temperaturas chegando a menos 30 graus Celsius. Espera-se que mais de 15 milhões de pessoas estejam sob alerta até o domingo.
E o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, está sinalizando o otimismo de que tanto ele quanto o presidente Joe Biden podem chegar a um consenso sobre o limite da dívida do país, muito antes dos Estados Unidos chegarem a um possível calote de não pagar as contas do governo. Os republicanos da Câmara querem reduções de gastos, mas a Casa Branca havia dito anteriormente que não faria concessões ou negociaria o aumento do teto da dívida. Embora McCarthy não tenha saído da reunião com um acordo em mãos, ele a chamou de uma boa primeira reunião, observando que a Casa Branca e a nova maioria republicana da Câmara ainda têm perspectivas diferentes sobre isso. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Gente, são 10 horas e 32 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. E a última notícia que nós temos aqui é que morreu o homem que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele ficou internado por 2 dias no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, e faleceu ontem. Ele é natural de Botucatu, ele tinha 58 anos e ele se queimou no canteiro central da Esplanada dos Ministérios. Segundo testemunhas, ele gritou "morte ao Xandão", se referindo a Moraes. O homem estava com papéis que tinham fotos de pessoas como George Elser, conhecido por ter tentado matar Adolf Hitler, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e também Klaus von Stauffenberg, conhecido por comandar a Operação Valkyria, cujo objetivo era assassinar Hitler. Todas estavam acompanhadas da frase "perdeu Mané", dita no ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, nos Estados Unidos, depois de ter sido abordado por um manifestante bolsonarista. Gente, isso aqui, essa tragédia é o resultado da loucura que afetou e que tem afetado essa paranoia, né? Eu vou falar que é uma coisa psicótica desse pessoal que entrou nessa queda de braço ou nessa loucura ideológica de morrer ou transformar uma pessoa em inimigo que nem é inimigo e morrer por conta disso, né? Por uma causa, vamos assim dizer. É o fanatismo elevado ao extremo, né? Quando o fanatismo é elevado ao extremo, a paranoia se instala e as coisas desse tipo podem acontecer, né? Uma atitude completamente absurda, né? Completamente absurda, sem qualquer sentido, a chegar a esses extremos. Mas o extremismo é prejudicial, tanto de direita quanto de esquerda. Aliás, extremismo eu acho que nem tem ideologia, né? Ele é extremismo, ele quer destruir tudo e, no fim, acaba destruindo a própria vida, certo? Pensando que vai se tornar um mártir. E quando a gente classifica apenas, vai ser classificado apenas como mais um caso psicótico aí de uma pessoa que se mata dessa maneira violentíssima, assim, em busca de uma causa, por causa de uma causa que não faz o menor sentido, né? Que não dá nem para imaginar uma atitude desse tipo a partir de um ser racional. Tiago, você tem novidades porque o Alexandre de Moraes, ele está participando, né, de um evento e ele comentou sobre a história do Marcos Duval. O que ele falou, Tiago? Exatamente, o Alexandre de Moraes está participando do evento do LIDE, e aí ele comentou sobre esse caso, disse sim que encontrou o senador, que não tem uma relação com o senador, que encontrou ele 3 vezes em eventos, e que nessa ocasião o senador conversou com ele, pediu um encontro, então eles se encontraram no Salão Branco do STF, e o senador relatou essa história, e aí o Alexandre de Moraes disse que ficou muito surpreso, segundo palavras dele, com essa operação Tabajara, foi um que ele utilizou nesse evento, e disse o seguinte, que depois de escutar tudo que o senador tinha falado, pediu para que ele colocasse no papel que ele ia tomar o depoimento do senador, só que o senador se negou, não quis. E aí Alexandre de Moraes disse o seguinte: eu só posso investigar aquilo o que é oficial, o que é boato e história, eu não posso investigar.
Então, para mim, a história morreu naquele momento em que o senador se recusou a formalizar a denúncia, porque eu não tenho o que fazer, eu não teria nem como confirmar essa reunião. Foi basicamente isso que o Alexandre de Moraes explicou e disse que essa tentativa não é a primeira tentativa que tentam fazer para tirar ele da presidência aí desses inquéritos antidemocráticos, ou então quando ele estava aí na presidência do TSE, mas não deixou claro o que seriam essas outras ações. Agora, o Alexandre de Moraes também, nesse evento de hoje, ele disse que existe a intenção do TSE de enviar ao Congresso um pedido, né, de um processo de regulamentação das redes sociais. Abre aspas do que ele falou. Nós adotamos medidas a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, mecanismo de uma regulamentação das redes sociais. As redes sociais não podem, nem devem, não podem ser mais e nem menos do que qualquer empresa de mídia. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está dizendo é que as empresas de tecnologia, elas devem passar a ser consideradas empresas de mídia, porque aí você acaba tendo a responsabilização sobre o que é divulgado pelas mídias sociais. Por quê? Porque o debate, a resposta dele foi em relação, porque muita gente pergunta se, quando você regula as mídias sociais, você não está promovendo uma censura em que você vai impedir as pessoas de se expressarem. Eu vou pedir para o Edmilson falar, porque eu gosto do que o Edmilson fala. O Edmilson diz o seguinte: já existe uma legislação brasileira em que você já sabe o que é injúria, e quais são os crimes que você pode responder. Agora, de fato, Edmilson, apesar de existir essa legislação, eu entendo que hoje nenhum país ainda conseguiu resolver essa questão das mídias sociais, porque você pega um celular desse, você tem o poder nas suas mãos de falar o que você quiser, de transmitir o que você quiser e de compartilhar o que você quiser. E mesmo que você tenha punibilidade pela lei, o estrago que esse negocinho, essas redes sociais fazem, o estrago que ele faz é imenso, é imenso. Nós vamos precisar nos adaptar a essa nova realidade, né? Mas esse caminho que o Alexandre de Moraes aponta, eu considero um bom caminho, que as empresas de tecnologia que têm a Meta, principalmente, o Google, essa coisa toda, que participam nas redes sociais e dão ao usuário, né, a chance de se manifestar, e ele pode estar se manifestando para milhões de pessoas ali, ou seja, fazendo o papel que a mídia até agora fez na vida, né, no mundo, né, de escrever, de falar alguma coisa, de passar na televisão alguma coisa e falar com um monte de gente ao mesmo tempo. Esse poder da mídia foi dado a todo cidadão que tem um celular e uma rede social, uma internet em casa ou no celular, certo? Então, é natural que essas empresas estejam submetidas à mesma legislação que estão as empresas de mídia, os jornais, a televisão, as rádios, as revistas, certo? Essa coisa toda. Eu acho normal, porque essa legislação, pelo menos, ela pune, né, a empresa que divulga esse tipo de coisa, e pode punir também quem divulgou pessoalmente, claro, certo? Mas daí as empresas vão tomar mais cuidado na divulgação de falsidades, de mentiras, de incentivos a acabar com a democracia, por exemplo, esse tipo de coisa, a mensagens terroristas e tudo mais, certo? Elas ficariam sujeitas a Deep Web, a chamada Deep Web, que não tem controle algum, que é uma coisa maluca, que é ilegal, mas ninguém consegue tirar também, mas ela não tem o alcance assim que tem essas redes sociais normais aí, como o Facebook, como TikTok, como outras aí, certo? Então, submeter essas empresas à mesma legislação que são submetidas à TV Bandeirantes, à Rádio Bandeirantes e todas as empresas de mídia do país e do mundo, né? As legislações são diferentes no mundo, mas elas todas permitem que as empresas sejam responsabilizadas também. É um bom início, né, para a gente compreender e para a gente enfrentar essa nova realidade que a tecnologia está nos proporcionando. O que você acha dessa ideia, Thiago, do ministro? Eu também acho importante, é um bom caminho a se tomar, porque o que acontece hoje? Quando há uma fake news circulando, essas empresas de tecnologias sempre dizem: eu não tenho responsabilidade nesse conteúdo, não posso fazer nada, e demoram muito tempo para retirar quando tem alguma decisão judicial. A gente viu isso durante as eleições, que precisou de acordos para retirar
rapidamente essas fake news do ar. Só que assim, essas empresas também têm políticas. Quando você faz seu cadastrinho lá, sua conta, você tem uma série de regras que ninguém lê. Mas a gente tem uma política, essas empresas controlam essas redes, elas podem controlar o que você vai ver, o que você não vai ver, porque são empresas privadas. Então, quando a gente coloca elas dentro do nicho de empresas de comunicação, elas também ganham responsabilidades a mais desse conteúdo que está circulando nessas redes, que são redes privadas, não são redes... A gente fala que é público, mas não é público. Eu preciso fazer o cadastro com a minha senha e com minha conta para eu acessar. Então, elas detêm o controle dessas redes. Então, é um bom caminho, porque assim a gente vai criar... Aí a legislação que já existe vai ser mais efetiva com essas empresas. E aí a gente vai ter um controle, quando eu falo controle entre aspas, maior sobre quando a lei for realmente aplicada. Porque hoje também essas empresas, elas lavam a mão muito facilmente. Qualquer coisa que acontece nas redes sociais delas, a culpa não é minha. Aí quando é algo que interessa a elas, aí elas entram em ação. Então, quando enquadra elas como empresas de comunicação, isso muda. Lembrando que outros países já fizeram isso. O Brasil não é pioneiro nisso. Outros países já enquadraram as empresas de tecnologia como empresas de comunicação e conseguiram aí alguns resultados. Não que todo mundo espera, mas são alguns mecanismos. E eu acho, não sei se a Rose concorda, que a democracia precisa também de alguns instrumentos para se defender, porque claro. Também a gente fala de outros regimes que criam mecanismos para se defender. E a democracia não, deixa aí qualquer coisa e vamos tocar isso aí, é liberdade, qualquer um fala o que quer, todo mundo tem direito de falar o que quer e tem direito também e vai responder por aquilo que falou, que são os mecanismos de defesa da democracia. Não, eu acho que tem que ter sim. Agora você veja, né, nós temos aí um exemplo do que aconteceu no Brasil, foi o Tribunal Superior Eleitoral multando o Telegram em R$1.200.000, porque houve uma decisão da Justiça pedindo para suspender os canais do deputado federal, o Nicolas Ferreira, lá do PL de Minas Gerais. O Telegram não obedeceu e o Moraes foi lá e multou. A empresa acabou recorrendo, dizendo que a decisão do ministro foi indevida, irregular, nula e desproporcional. E eu acho que talvez o que vai ter que se discutir, Tiago, eu acho que aí no mundo todo, é a dosagem dessa pena. Porque, gente, na verdade, o mundo ele está perdido. O que é liberdade de expressão e o que é censura e onde que configura isso? Qual que é o equilíbrio que nós vamos encontrar com essa história das redes sociais? Eu entendo o seguinte, nós precisamos ter uma regulação no sentido de que, se você está... Um cidadão comum, ele sabe que aquela história é mentira, ele compartilha, ele tem que ser responsabilizado. Porque se existe o crime de injúria e o crime... Qual que é o outro crime, gente? É injúria e difamação. Injúria, calúnia e difamação. E difamação. Se existem esses 3 crimes, a pessoa tem que saber que ela está ali sujeita quando ela está compartilhando algo, difamando alguém, caluniando alguém, ou trazendo essa questão da falsidade em relação ao caráter de alguém, que ela tem que responder. Agora, o que eu acho é que a própria justiça ela não está preparada para poder lidar com isso. E hoje o que nós mais temos nas redes sociais são as fake news e nas mentiras. E aí, gente, é de ambos os lados, são de todas as matizes ideológicas, e o que se tem é como vamos controlar isso? Porque se a gente passa a controlar, quer queira, quer não, ela se torna uma censura. O que é censura? Né? O que é liberdade de expressão? E eu acho que é esse que é o grande debate que nós vamos ter que enfrentar nesse século das redes sociais e dessa inteligência artificial. O problema maior, um dos problemas no Brasil é que quando há o mecanismo normal, né, de você processar alguém por injúria, calúnia ou difamação e exigir aí um pagamento pelo dano moral, a coisa se arrasta, né? Se arrasta por muito tempo. O efeito daquela injúria ou daquela calúnia ou daquela difamação,
se espraia, né? Todo mundo lê e depois, quando há reparação lá na frente, meses e meses depois, às vezes anos depois, certo? O efeito já aconteceu, a pessoa já sofreu as consequências todas da injúria, etc. E a reparação não repara, na realidade, pode reparar até financeiramente alguém, mas não repara o dano moral tudo que essa pessoa sofreu. Exatamente. Ou seja, a rapidez da justiça também é essencial para que a gente se adapte melhor a essa nova realidade, já que as redes, né, a notícia que você coloca no Facebook, no TikTok, em qualquer outra rede aí, ela viaja na velocidade da luz, né? Simplesmente isso, certo? Viaja para todos os celulares, para todos os canais aí, numa velocidade da luz, certo? 300 mil quilômetros por segundo. E daí não tem jeito de você acompanhar. Então, quanto mais rápido for a justiça, menor vai ser o dano. E quanto mais rápido for a justiça, mais as pessoas vão pensar em colocar fake news nas redes aí. Quer dizer, o caminho inicial é esse. Agora, precisa ser melhorado e, com o tempo, eu acho que a discussão que é necessária nesse tipo, do que é censura, do que é liberdade de expressão, tem que ser feita cada vez mais para que a gente chegue num bom senso, aí, num final feliz para essa história, que vai ser muito longa ainda daqui para frente. E tem um detalhe que eu queria acrescentar, ele falou de enviar para o Congresso. O Congresso é exatamente o local adequado para legislar sobre isso, que é a função do Congresso, né? Que é legislar. Então, vamos ver o que os nossos deputados e os nossos senadores... Eu não sei se eu fico feliz ou fico com medo do que pode sair daí. Mas vamos ver. Mas eu acho que tem que ir para lá mesmo. O Roger, do Jardim do Lago, ele está dizendo assim, gente, cada conta de rede social e aplicativos de comunicação devem ser ligada a um CPF. O nosso outro ouvinte aqui, o Celso Santos... Ele está dizendo, quanto à sugestão do Alexandre de Moraes, o projeto sobre as redes sociais, pode até ser algo bom, mas eu tenho medo do que pode sair do nosso atual Congresso. Nem sempre há bom senso, Tiago. É o Marcos, o Celso Santos aí, com a mesma opinião que você. Ai, meu Deus, o que pode sair de lá, né? Mas eu acho, Tiago e Celso, que quando nós temos 513 deputados, você tem ali representantes de todas as ideologias e interesses. E você tem os youtubers da vida que estão lá, você tem os influencers, você tem os políticos que sabem o quanto que é danoso uma fake news numa eleição. Eu acho que o debate vai ser bom. Então, eu acho que lá é o lugar que você vai ter que debater. E eu acho que, inclusive, tem muitas associações de advogados, de juristas e da própria sociedade que está de olho nesse assunto. Transparência Brasil e outras entidades que trabalham com essa questão da transparência, dos direitos humanos, vai ser um debate muito rico e que vai ter que ter uma saída, gente, porque senão nós vamos entrar, já estamos, né, num quarto escuro em que você não sabe do que vai sair. E as pessoas, e eu acho, inclusive, que essa loucura coletiva que nós temos hoje, parte dela é resultado da influência das redes sociais. Porque as pessoas, elas ouvem aquilo, assistem aquilo e falam aquilo como se fosse verdade. Então, é como se fosse a história lá da época do Hitler, né? Você conta uma mentira, ela vai se tornar verdade. E falando nisso, gente, nessa história do Líder, nesse encontro, está dando muita matéria. Por quê? O ex-presidente da República, o Michel Temer, ele falou também, né? Foi uma das pessoas que falaram lá no evento, e ele defendeu no Brasil o semipresidencialismo. O que é isso? Você teria a figura do presidente dividindo o poder com uma espécie, vou chamar de primeiro-ministro e um conselho de ministros. E esse primeiro-ministro, esse conselho de ministros seriam ali os representantes, vamos assim dizer, os responsáveis perante o poder legislativo. E o Michel Temer, Edmilson, chegou a falar desse regime lembrando de Portugal. Ele diz que lá o presidente e o primeiro-ministro são de partidos diferentes e que tem dado certo. Ele está defendendo o semipresidencialismo como uma solução para o Brasil. O que você acha disso? Eu acho que nós votamos lá, o plebiscito lá, não lembro há quantos anos atrás, mas eu me lembro que eu votei, e o Brasil decidiu pelo presidencialismo. Mas na época era parlamentarismo e presidencialismo. E o Michel Temer está colocando aí um meio termo, né, nessa história toda. O
Você acha que o Brasil ele está preparado para uma mudança de regime político? É muito difícil dizer isso, né? Porque com presidencialismo ou como que funcionaria esse semipresidencialismo, né? Certo? O Brasil é um país muito grande, certo? Cheio de interesses distintos em vários estados por aí, é um país continental, e disse por aí, né, que um parlamentarismo num país muito grande é muito mais complicado do que num país menor, certo? E como acontece na Inglaterra, por exemplo, certo? Que é um país bem menor que o Brasil. Agora, eu não sei se seria bom ou não. O fato do Gilmar Mendes ser um grande fã do semipresidencialismo já me deixa um pouco apreensivo, certo? Com relação a ele. E também a gente já teve aí uma experiência de parlamentarismo na década de 60. O Tancredo Neves foi primeiro-ministro do Brasil durante algum tempo, depois ele saiu, entrou outro, mas não deu certo até que houve um outro plebiscito que acabou com o parlamentarismo e, se eu não me engano, o João Goulart continuou como presidente, que logo depois seria derrubado pelo golpe de 64. E agora, recentemente, nesse que a Rose votou aí também, houve uma nova tentativa, mas houve uma propaganda muito incipiente, não houve assim ânimos mais acirrados em defesa de um ou de outro, e o brasileiro, claro, numa votação dessa tende a acomodar-se, né? Vai mudar por quê, né? Certo? Para mudar para uma coisa mais obscura, que ninguém sabe exatamente como é que seria. Mas seria um poder maior para o parlamento, e aí também começa outro temor, né, da gente, porque o que vai sair desse parlamento para um primeiro-ministro hoje, né? Seria quem? O Arthur Lira, o primeiro-ministro? Pois é. Também não dá para a gente pensar nesses termos, certo? A gente teria que ter um parlamento muito melhor, né, para poder confiar que dali sairia um primeiro-ministro adequado para o Brasil. Então é complicado, certo? Eu não tenho opinião formada. Em princípio, até seria a favor de um parlamentarismo, que é um regime que as crises são resolvidas de uma maneira mais fácil, né? Você dissolve o governo e o presidente dissolve o governo e manda fazer outro, certo? E as coisas continuam funcionando, certo? Não tem essa interrupção no processo do país, da continuidade do governo. É melhor nesse aspecto, mas eu ainda não confio totalmente nos políticos brasileiros para achar que do Congresso Nacional vai sair um grande primeiro-ministro. Do Congresso Nacional vai sair alguma coisa boa, né? E o Barroso, Tiago, também participou dessa reunião do LIDE, né? O Luiz Roberto Barroso, e ele disse o seguinte, abre aspas, vivemos um período relevante de risco democrático, que culminou com os eventos de 8 de janeiro, que não foi um fato isolado, mas um processo histórico que se acumulou ao longo do tempo, antecedido por ataques desrespeitosos e repetidos às instituições, pela absurda e indevida politização das Forças Armadas, por um discurso permanentemente golpista que incluiu a tentativa de volta ao voto impresso com contagem manual. Ele acrescentou ainda, então imaginem o que teriam sido as sessões eleitorais com essas hordas de pessoas violentas e truculentas, armadas muitas vezes numa contagem pública manual de votos e numa absurda valorização do estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira. Civilidade e o respeito às instituições democráticas, educação, cultura e ciência são premissas que devem permear qualquer visão política do mundo. Portanto, a minha visão é que vivemos um processo de atraso civilizatório. Ou seja, Tiago, o Barroso aí descendo a lenha e dizendo que o país está vivendo esse atraso civilizatório. Ele está criticando aí, principalmente, aquele pedido de voto impresso que teria sido do país se a gente tivesse adotado o retorno do voto impresso. Eu acho que não dá para generalizar. Os 58 milhões de eleitores do Bolsonaro não são 58 milhões de vândalos, golpistas. Pelo contrário, eu acho que é uma parte que é bolsonarista, raiz, radical, que faz parte dessa parte agressiva. Tem muita gente que votou no Bolsonaro porque concorda com o que ele fala, porque não gostava do Lula, mas não tem nada de golpista, inclusive é contra esses atos. Eu entendo o que o ministro quer dizer quando ele fala dessa situação. Eu também me pergunto se a gente tivesse uma votação pública de votos no papelzinho. Eu, por exemplo, nunca presenciei,
Eu nunca vi como é que funciona, eu sei pelas histórias como é que era essa contagem pública, mas eu sou da geração em que viveu com a urna eletrônica, eu sempre votei na urna eletrônica, e reforça mais uma vez, né, Rose, a confiança nos dispositivos eletrônicos da eleição brasileira, que foram acompanhados por organismos internacionais, por organismos aqui do nosso país, inclusive por pessoas próximas, um relatório que foi divulgado essa semana, inclusive pela CGU, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que também não apontou nenhuma fraude, nada desse tipo. Agora, eu acho que essa questão do voto impresso é um assunto que já era para estar morto, enterrado, e a gente devia seguir para frente. Mas o ministro trouxe à tona essa preocupação, e é claro que o STF tem feito essas manifestações. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisava ver no Brasil, eram os ministros do STF mais calados e julgando o que tem que julgar. Eles falam demais, eles querem aparecer demais. A corte aparece mais do que os políticos. Então está na hora da corte voltar a ficar quietinha ali, julgar os processos que estão na mão deles, porque eles falam demais. Todos os ministros, é impressionante. É o que eu acho. Eu concordo com você que eles falam demais, deveriam falar menos, mas também há um erro fatal aí na legislação brasileira, né? Que permite recursos de tudo enquanto é processo para o Supremo, coisa que não deveria permitir, deveria acabar em segunda instância, e eles não tomariam conhecimento dessas ações. Quando eles tomam conhecimento de tudo que acontece no Brasil, por conta dos processos que chegam até eles acabam falando sobre tudo, sabe? Falando até na corte, lá no julgamento dos processos. Depois são convidados a dar palestras aí, o que eu também acho meio errado, né? Porque eles deviam estar trabalhando, porque há muitos processos para cada um deles lá, mais de 10 mil processos para cada juiz do Supremo, certo? Que estão esperando decisões lá e se atrasam, demoram dezenas de anos às vezes, certo? E para ser julgados, eles deveriam trabalhar mais. Aí, no caso de falar menos, eu concordo plenamente com o Tiago, eles deveriam falar menos. Mas eu acrescento, eles deveriam trabalhar mais nesses processos para ter uma justiça mais célere no Brasil. Eu concordo com vocês, também acho que os ministros têm que falar menos. Agora, gente, deixa eu pôr os nossos ouvintes aqui no nosso papo. Vai lá, Danilo. Bom dia, Rose. Bom dia para todo mundo aí na rádio. Demilson, você tá de brincadeira, hein, cara? Viver aí sempre falando que a Dilma não sofreu golpe. Ô, louco, se aquilo lá não for o golpe, depois de tanto crime que o Bolsonaro cometeu e nada aconteceu. É só ver os crimes que o Bolsonaro fez, cometeu e nada aconteceu. Tá aí, ó. Tá livre. Entendeu? Então, você tá de brincadeira, velho. Falando que... Só viver falando aí que a Dilma, aquilo lá não foi golpe. Tá, ô, louco, que é isso, rapaz? Fala a verdade aí, meu. Eu vou responder para esse petista pela última vez, depois eu não vou responder mais, porque é muita ignorância, sabe? Falar que não foi golpe contra a Dilma, que foi golpe contra a Dilma. É muita ignorância dessa pessoa, certo? E eu acho também que o Bolsonaro devia ter sofrido um processo de impeachment por muitos crimes que ele cometeu. Agora, o fato dele ter cometido, do Bolsonaro ter cometido o crime e ter saído ileso, não quer dizer nada que o crime da Dilma deveria ser perdoado por causa disso. É simples assim, sabe? Eu não estou de brincadeira não, sabe? As minhas brincadeiras são outras e chega, tá? Eu não vou responder mais para esse cara, que já é a segunda ou terceira vez que ele fala essa mesma coisa aqui, acho que ele não tem outra coisa para falar, é um petista inveterado, eu não sei se está sendo mandado pelo partido para dizer isso, mas eu não vou responder mais essas injunções totalmente ignorantes. Outro ouvinte? Bom dia a todos, DJ Alê, Rose, Ed e Tiago. Vocês não acham que toda essa história de invasão e agora os atos que estão os políticos e polícia e tudo mais está fazendo é uma cortina de fumaça para deixar o PT à vontade? Porque estão sendo tomadas decisões, o Lula está deitando e rolando e nada está sendo observado. Vocês não acham que exageros estão sendo cometidos? Grande abraço, DJ Alê. Tiago. Olha, eu acho que quem tem a função agora, principalmente de fiscalizar, é a oposição. E quem está fazendo essa bagunça toda nesse momento é a própria oposição, né? O Marcos Duval, teoricamente, é a oposição do governo. Ao invés de estar fiscalizando o que o governo está fazendo, eles estão ali
não sei nem dizer o que eles estão fazendo, porque eu não consigo nem classificar o que está acontecendo no Congresso nesse momento. Então, assim, eu acho que essa função é da oposição, e aí ela tem que se organizar. E a oposição no Congresso, muito se dizia que seria uma oposição forte, mas eu não vejo isso, eu vejo uma oposição desorganizada, os bolsonaristas ficam atirando para tudo quanto é lado, falando nas redes sociais, mas cumprir a função deles de deputados e senadores, que é a prerrogativa deles, eles não têm feito. Então, respondendo ao DJ Alê, eu acho que aí a oposição não está cumprindo o papel dela, e aí quem está fazendo a própria cortina de fumaça é a oposição. Não sei se a Rose e o Edmilson concordam comigo. O que eu acho, Thiago, é que os atos do dia 8 de janeiro acabaram favorecendo o governo Lula, obviamente. Por quê? Porque aquilo fez com que, inclusive, os acampamentos e as manifestações nos quartéis acabassem. Porque se não tivesse tido descambado para a violência e para o crime, até hoje, aquelas manifestações estavam acontecendo em frente aos quartéis, o Lula teria que conviver com isso e seria muito complicado para ele. Quando os próprios golpistas e os bolsonaristas decidiram ocupar os 3 prédios ali, fazer a ocupação, a invasão e o vandalismo, aquilo deu para o poder público instituído a legitimidade de fazer a defesa dos prédios públicos, porque assim diz a lei. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele agiu, determinou ali que os governantes tomassem um posicionamento, deu 48 horas para que eles desfizessem as manifestações, porque entendeu que dentro desses acampamentos poderiam sair essas células golpistas que poderiam vandalizar os prédios públicos e poderia descambar para uma situação muito pior. Foi o melhor dos mundos para o Lula. Se eu fosse presidente, o Edmilson, eu iria adorar o que aconteceu ali, guardadas as devidas proporções. Gente, veja o que eu estou dizendo. Eu não sou favorável à violência, não sou favorável à depredação de prédios públicos. Mas, diante do que aconteceu, o Lula se favoreceu e muito, Edmilson. Não sei se você concorda comigo. Porque resolveu a vida dele. Ali ele teve o argumento de destruir tudo e começar a tomar todas as atitudes que eles estavam tomando. Porque quando eu vi as imagens daquele povo vandalizando, eu falei, gente, a polícia precisa fazer alguma coisa. Então, todo brasileiro, e as pesquisas, eu acho que foi a Datafolha que fez uma pesquisa, mostrou que 90% dos brasileiros foram contrários às depredações e aquilo que viram naquele dia 8 de janeiro. Então, era tudo que o Lula precisava. E quem deu isso, Thiago, foi a própria oposição. Quem entregou de bandeja e desarticulou tudo o que eles estavam fazendo foi a própria oposição, que resolveu radicalizar. E todo radicalismo, gente, é nocivo. Pois é, eu concordo plenamente com o que você e o Thiago falaram, certo? A chamada oposição aí ao Lula levantou a bola para ele, né? Para ele dar uma cortada no fundo da quadra, impossível de pegar. É o que aconteceu agora, não há dúvida quanto a isso. Agora, a oposição continua sendo feita, assim, não exatamente pelos deputados, que eles estão muito ocupados. Ainda não deu tempo de nada, né? Estão no segundo dia de trabalho, né? Depois da posse. Então, não deu tempo ainda de articular, de organizar, etc. Vai ter oposição mais séria no país, provavelmente, certo? Nesse ano do que teve nos governos Lula de 2003 em diante. Agora, há uma oposição aí funcionando, que é a imprensa também. A imprensa está atenta. Hoje mesmo há uma denúncia grave, mais uma, contra o ministro das Comunicações. Não, vamos falar disso, Edmilson, já fala, porque eu achei essa denúncia gravíssima. O Juscelino Filho aí, que as empresas da cidade, que a mulher dele, né, que é prefeita, se eu não me engano, da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, as empresas ligadas a pessoas relacionadas com ele, que abriram fábricas, abriram empresas exatamente quando começou o mandato dessa prefeita, receberam 36 milhões de reais em contratos com a prefeitura, praticamente dinheiro oriundo do orçamento secreto, ou seja, o deputado pegava dinheiro do orçamento secreto aqui, mandava para a cidade dele, para a prefeitura dele contratava a empresa dos amigos, da família, etc e tal, e tudo se ficava entre amigos, né, um negócio entre amigos, e vai saber quanto desses 36 milhões não desapareceram aí do orçamento público, foram parar nos bolsos desse deputado, da prefeita, e seja lá mais de quem estivesse nesse esquema aí, certo? Então, há denúncias desse tipo. A ministra do
do turismo também está envolvido aí com milicianos, sempre saem notícias desse tipo, cada vez mais, certo? E eu acho que são duas baixas prováveis no governo Lula, a não ser que ele queira compactuar com a corrupção evidente que está se mostrando nesses dois casos. Corrupção e ligação com milícia. Não dá para aguentar mais esse tipo de coisa no Brasil, né? Deixa eu só fazer uma correção. A prefeitura, ela é governada pela irmã do ministro. Mas isso não muda nada. É mais parente ainda. É mais parente ainda, exatamente. E o que ficou comprovado é que 2 ex-assessoras que trabalharam no gabinete do Juscelino, elas tornaram sócias da Arco Construções e essas mulheres, elas acabaram sendo as donas e abocanharam metade desses 37 milhões nas empresas dela. Ou seja, Edmilson, há um conluio muito grande e que está comprovado. Gente, olha, quando você vê um tipo de matéria como essa, em que você pega 4 pessoas ligadas ao ex-ministro, monta a empresa que era do gabinete dele, essas empresas passam a ganhar as licitações e a prefeitura é administrada pela irmã dele, gente, isso aí está cheirando corrupção. Né? E aí, Edmilson, eu acho que... Oi, Thiago? Não, né? Você foi gentil, né? Já é corrupção, né? E é uma coisa que acontece a miúde no Brasil, viu? Aqui em Campinas, no governo Lauro Pérez, se vocês não conheceram, porque vocês são muito novos, certo? Houve uma empresa criada, que é a HR Engenharia, certo? Ela foi criada por um coronel, era na época da ditadura, e durante o governo Laura ela ganhou um monte de concorrências aqui em Campinas, certo? E todo mundo ficou rico e feliz, né? Certo? A gente não podia noticiar a corrupção, eu sabia que existia, mas se noticiasse o governo, o jornal era caçado, o jornalista podia ser preso, essa coisa toda, certo? Então a gente vivia sob a censura total e não podia denunciar esse tipo de coisa, mas aqui em Campinas foi comum isso também, e deve ter sido assim em muitas cidades do Brasil durante a ditadura militar também, ou seja, é um tipo de corrupção que vem desde lá de trás, certo? E até hoje o Brasil não conseguiu combater esse tipo de coisa. Agora, eu acho, Edmilson, que o Lula já era para ele ter trocado esses 2 ministros, porque as denúncias são gravíssimas, até porque foi o próprio senhor Lula que, na campanha eleitoral, desdenhava e falava que o Bolsonaro era um miliciano, só que agora no próprio governo Lula você tem uma ministra que fala, que almoça, que janta e que toma café com os milicianos. Então, o que diferencia isso, né? Então, assim, é aquela história. O país nosso é muito vergonhoso. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Na minha opinião, a reforma... Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, são 11 horas e 10 minutos, e o Edvalmir está falando assim, gente, o orçamento secreto não era culpa do Bolsonaro? Como que esse Petralha
estava mamando no orçamento secreto. No Divalmir, o cara não é Petralha, não, não é PT, não, ele é da União Brasil. Na verdade. É cota da União Brasil. Exatamente. Ou seja, ele era da União Brasil, ou seja, da base de governo ali do Bolsonaro e agora do próprio Lula. Então, é todo mundo junto e misturado, meu filho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o orçamento secreto continua sendo um advento da gestão do Bolsonaro, que tem continuidade na gestão do Lula, aquele que falou que ia dar um jeito nessa coisa, mas até agora nada. Tiago, o Edivalmir está dizendo que você disse que quem está fazendo essa bagunça toda é a oposição. Quando o PT era oposição e fazia, não era bagunça também? Claro que é. Qualquer cortina de fumaça que não faça o seu trabalho, que dos senadores e dos deputados quer fiscalizar o governo, é cortina de fumaça. Não tem essa. Pode ser o PT, pode ser o Bolsonaro, pode ser quem for. Só que nesse momento quem é governo é o PT e quem é oposição é o bolsonarismo. E nesse momento quem está fazendo confusão, se a gente pegar neste momento agora, se chama Marcos Duval. O senador Marcos Duval é filiado ao Podemos, que era da base do Bolsonaro, que inclusive ele disse que vai se filiar ao PL. Vamos entender essa história aí. Então, se o PT, quando fez isso, também era bagunça de Valmir, sem problema nenhum. A função de deputado e senador é fiscalizar o executivo, e fiscalizar o executivo da maneira correta, não ficar criando bomba de fumaça para ficar desgastando o governo. Bom, o Rogério está dando parabéns ao Edmilson por não responder a ignorantes e dizendo que ele discorda 99% do que eu falo. Mas ele respeita, e ele tem respeito em primeiro lugar. Ótima sexta-feira a vocês e a equipe. Para você também, Rogério, uma excelente sexta-feira para você. O Adriano, eu só vou terminar os ouvintes, porque daqui a pouco quem vai falar conosco é o Henrique do Vale. Traidores, os traidores, horríveis e quase inaceitáveis. Mas se não fossem eles, grandes crimes ou canalices ficariam submersos nesse mar de injustiça. Desculpas estapafúrdias e justificativas pobres sempre haverão, mas são esmagadas pelo peso da verdade. Aliás, por que será que Marcos Duval entregou seu líder? Será que já começam as delações premiadas? Vamos ver se Daniel Silveira tem algo a dizer. Bom fim de semana. Esses traidores é um negócio, né, gente? Eu fiquei pensando quando o Marcos Duval saiu da reunião e já ligou para o ministro, tentou se reuniu com o ministro 2 dias depois. Eu falei, gente, esse mundo da política é uma maluquice, né? O Wagner está dizendo, hoje pela manhã, o Gilmar Mendes disse que o Brasil era governado por gente do porão. Ele pergunta para nós, isso pode ser chamado de ato antidemocrático ou não? É isso que tem nos enchido a paciência. O que é antidemocrático para um não é para o outro. Esse país já encheu a paciência de qualquer um, inclusive a minha. Edmilson, a fala do Gilmar é antidemocrática? Não é. É uma constatação, né? Quando as pessoas se mostram que são próprias do porão, se alguém fala que elas são do porão, é que nem falar que o rei tá nu, né? Não pode falar que o rei tá nu. O rei tá nu, mas ninguém pode falar, certo? É aquela fábula, né, do rei tá nu, que se aplica aí, certo? Tem que falar, sim, tem que falar que quando essas pessoas agem dessa maneira, tentando conspirar contra a democracia, eles estão agindo no porão. É por aí mesmo, certo? E o Bolsonaro se enquadra nesse pessoal aí. Do mesmo modo que eu acho que muitas decisões do Gilmar Mendes com relação à Lava Jato foram oriundas de um porão monumental também que existe no STF. Rose, vou só acrescentar uma coisa que eu ouvi esses dias, a pessoa fez um questionamento muito parecido, falando assim, porque se a gente chama o presidente Lula de ex-presidiário, dizem que é um ato antidemocrático. Diz para ele, não é um ato antidemocrático, é um fato. Ele é um ex-presidiário. Que aconteceu, ele ficou preso. E aí a pessoa falou, mas as pessoas nos acusam de estar promovendo atos antidemocráticos porque nós dizemos isso. Eu falei, você tem que dividir o que você fala. Se você prega um golpe de Estado, é um ato antidemocrático. Agora, se você não concorda com o que a pessoa diz, ou acha que ela é do porão, como o Gilmar Mendes disse, aí não é um ato antidemocrático. Gente, olha, o Roger está dizendo que uma pessoa em cima do muro não é um invasor. Agora, se ele pular dentro do terreno, aí você precisa tomar providências. E foi isso que aconteceu
com os atos lá, nos atos do dia 8 de janeiro, ou seja, as pessoas pularam para dentro do prédio, né? Olha essa história. As aulas serão retomadas na rede pública de ensino do Estado de São Paulo nesta sexta-feira, mas nem todas as unidades estarão prontas para receber os alunos. 1/4 de mais de 700 obras estão paradas na área de educação. A reportagem é da Maju Arruda Leite. Vamos ouvir. A Escola Estadual Jardim São Bento III, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, está há 2 anos à espera de uma reforma. Em 2020, a unidade foi assaltada e vandalizada 8 vezes. O governo de São Paulo resolveu fechar o espaço para construir outra estrutura, já que o colégio era um dos poucos ainda no padrão Nakamura, conhecidas como escolas de lata. Na época, a reportagem da Rádio Bandeirantes conversou com pais e mães que tiveram que adaptar a rotina após os mais de 500 alunos serem transferidos para outras unidades. A Secretaria da Educação prometeu entregar uma nova escola em 2022. A Patrícia Santos, mãe de 2 estudantes, conta que até agora só o prédio foi demolido. A escola, ela tá só demolida, ela foi demolida acho que só o ano passado. Algo assim, ela tava praticamente invadida, na verdade. Tinha gente até morando lá dentro. Aí eles demoliram a escola. O terreno da escola deu lugar a um matagal e ao acúmulo de lixo. A aposentada Olga Benário mora em frente à unidade há 20 anos. Ela conta que o espaço abandonado trouxe mais insegurança para a região. Tem molecada aí pra caramba. Falando palavrão, droga. Droga é uma das principais aí. Quando estava a escola aí, apesar de ser de lata, a gente sempre tinha pessoas por perto, né? Nunca ficava sozinho. Já teve gente daqui que foi assaltada. E a senhora viu algum começo de obra por aqui? Não, já era para ter começado pelo que eles disseram, que iam começar no comecinho do ano. O estado de São Paulo tem 145 obras paralisadas na área da educação e 58 atrasadas, entre universidades, faculdades e escolas. Ao todo, são 203 obras com problemas no cronograma. Os contratos somam mais de 530 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Sobre a Escola Estadual Jardim São Bento III, a Secretaria da Educação disse que o processo de licitação foi finalizado no fim do ano passado e que a construção da nova estrutura vai começar nos próximos dias. Pois é, né, gente? Educação, que deveria ser prioridade no nosso país, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. E bem rapidinho, para a gente falar com o Henrique, que já está aqui na linha, o ex-deputado Daniel Silveira, ele deve passar por uma audiência de custódia com o juiz nesta sexta-feira. Ele foi preso, né, ontem, e ele está no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. E o que chamou a atenção nessa prisão foram os 270 mil reais em dinheiro vivo na casa do ex-deputado. Mas nós temos uma sonorinha aí explicando, né? Todo o dinheiro que foi encontrado na casa dele vieram do subsídio dele enquanto deputado federal. Bom, essa fala é do advogado de defesa, o André Queiroz, que está dizendo que o dinheiro é da época de que ele era deputado. E você, Edmilson e Thiago, rapidinho para eu ir falar com o Henrique, o que vocês acham? Ele faz muita economia, né? Porque ele ganha menos de 30 mil reais, né? E para ter 270, ele tem que gastar muito pouco mesmo. Deve ser um cara super econômico e tal. E tá perdendo dinheiro, né? Porque se ele deixa em casa, se ele colocasse numa aplicação aí, pelo menos um 0,04 por dia, ele estaria ganhando numa CDI aí, ou numa CDB. Ou ele fez a aplicação da rachadinha, né? Como muitos deputados fazem para tomar ali a verba de gabinete, né? Mas não é uma acusação, é só uma suposição. O advogado disse que é do mandato dele, que ele comprove, então, que os 276 mil são do mandato dele. Mas eu queria esse dinheiro, dava para eu quitar meu apartamento aqui, hein? Dava para solucionar a parte da minha vida. Henrique do Vale, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Você tem dinheiro guardado no colchão, Henrique? Na verdade, o teu dinheiro aqui não são reais, são dólares, né? Não. Meu dinheiro é real e eu pago as contas em dólar. Ou seja, é pior que vocês aí. Bom, mas o negócio é o seguinte, eu estava ouvindo, inclusive, o papo de vocês hoje de manhã cedo e confesso para você que uma sexta-feira fala de tanta coisa assim, você botar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus do céu, eu preciso sair hoje numa sexta-feira mais light e tal. Eu entendo que são problemas que a gente está encarando aí no Brasil, mas eu tenho 10 minutos para a gente
colocar um sol assim no teu dia, sexta-feira, final de semana tá chegando, então vamos esquecer um pouco essa dor de cabeça que a gente tá aí falando direto e vamos sair para um negócio mais light. Bom, o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu digo é que primeiro, aqui na Flórida, o tempo está maravilhoso. Em compensação, no resto dos Estados Unidos, a gente vai ver uma onda do Ártico aí, batendo menos 20, menos 25 graus Celsius em várias partes aqui nos Estados Unidos. Então, o pessoal vai ficar dentro de casa, vai ficar ouvindo rádio, ouvindo música, vendo muita coisa na televisão, principalmente as séries do Netflix. E falando em Netflix, eu sou fã do Sylvester Stallone. Muita gente fala, Vale, mas como é que você pode ser fã do Stallone? Eu falei, sou fã do Stallone, eu adoro filme de violência, assim, que nem ele, que é um absurdo do absurdo. Esse negócio de você entrar no cinema e ficar pensando muito, matutando, não. Eu quero ver ação. Esse negócio de você sair do cinema e não entende se você começa a ver se é futuro, se é passado, e fica aquela coisa na cabeça e tal. A minha mulher gosta dessas coisas assim, que você fica viajando e tal, e pensando. Eu vou no cinema não é para pensar, eu vou lá para ver o sangue correr. Que é tudo mentira. Que é tudo então mentira. Você precisa assistir os filmes do Tarantino. Então, é demais, demais. Aquelas armas gigantes, Schwarzenegger e Stallone, eu sou fã desses dois caras. Agora, vai sair um reality show do Stallone com a família dele. Pode? Muita gente fala, meu Deus do céu, como é que você vai assistir um negócio desse? Vou assistir. Inclusive, a propaganda, o promo desse show vai ser mostrado semana que vem no Super Bowl. Um comercial no Super Bowl custa hoje $7 milhões por 30 segundos. 7 milhões. E essa nova série vai estar disponível na Paramount Plus, serviço de streaming da Paramount, que inclusive também está disponível aí no Brasil. Então, para você imaginar que os caras estão investindo promos no Super Bowl para que as pessoas assistam a série do Stallone, é porque a série tem que ser muito boa, é ou não é? Eu acho, mas eu sou uma das pessoas que eu não gosto de reality, de assistir esse tipo de entretenimento. O único que eu gosto é do MasterChef, e mesmo assim, eu vou confessar aqui, quando tá muito pegando no pé deles, aquela tensão, eu mudo de canal, porque eu não gosto de ficar vendo esse tipo de coisa. Mas o povo gosta, o brasileiro gosta, eu acho que todo mundo gosta. Eu vejo assim, em todos os países, você tem esse tipo de programação e é um sucesso, né? Sucesso, total. Henrique, fala. Opa. Você está admitindo que está mudando de canal, tá tirando da Band para assistir outro canal, tá assistindo o MasterChef, aí mudou, tirou da Band, não pode. O pessoal lá em cima vai mandar aquele cartão vermelho, mas tudo bem. Então, mas eu acho legal, Henrique, mas você sabe que eu na minha adolescência, eu assisti os filmes do Stallone. Aqueles nossa, eu assisti aquele do Rock lá, eu me lembro muito bem. Rock, tem Rambo, tem Rambo, tudo, né? Isso, Rambo, nossa, eu acompanhei. Aliás, o Rock, um dos Rocks, eu acho que foi o primeiro que ganhou o Oscar de melhor 77, filme. 1977. Eu me lembro, eu não sabia disso, quando eu li, eu falei, nossa, o Rock ganhou o Oscar, eu fiquei até assustado. O primeiro filme é muito clássico, né? O primeiro filme foi o primeiro, realmente, e muito bacana. Foi aí que deslanchou a carreira do Stallone, né? Porque, na verdade, ele muitas vezes foi criticado, porque a pronúncia dele é muito ruim, ele tem um problema, né? Mas o cara conseguiu resolver esse problema, né? E acabou, a fórmula dele acabou dando certo no cinema. Olha, então, Henrique, diga. O nosso ouvinte aqui, o Rodrigo, ele tá dizendo que ele é igualzinho você, que ele quer ver fogo, porrada e bomba. Ele não quer ficar. Exatamente. Schwarzenegger é outro também, que eu sou fã direto. E tem uma série agora na Netflix que eu tava assistindo, é uma série que se passa em Israel, chamada Falda. Essa série eu gosto. Meu Deus do céu. É maravilhosa. Meu Deus do céu. Você não para. Você fica. Eu comecei a ver, você vê um capítulo, aí você vai ter que dormir, mas você não consegue dormir. Aí você vai pro outro, quando você vê, 3 horas da manhã, no dia seguinte, pra você levantar e trabalhar, não dá. Não, mas essa série, ela não é só violenta, ela não tem só violência, ela tem toda uma questão de políticas envolvida, né? Você tem de cultura dos dois países, porque ali é Israel com a Palestina, essa série é maravilhosa. Exatamente. Agora, deixa eu mudar de tema agora, porque eu sei que a gente está correndo, daqui a pouco você fala, pessoal, temos que terminar, vai pro comercial e já aí o do Vale já era. Bom, negócio é o seguinte, com certeza vocês gostam do ABBA.
Tanana. Lembra dessa música? Eu não sei cantar, sou péssimo para cantar, mas o ABBA, todo mundo adora o ABBA e é a música, é a banda que é mais requisitada pelos DJs em todos os casamentos. Tanto é que no ano passado foi criado um um show com ABBA, tendo avatares em 3D. Primeiro, esse show foi lançado em Londres, né? E aí, o que foi legal foi justamente porque durante a produção disso tudo, essa tecnologia estava sendo desenvolvida, né? Então, o mais legal de tudo isso é que agora a previsão é de que esse show venha também para os Estados Unidos. Então, você imagina só esses avatares, você entra no show, eles não estão lá, é uma coisa virtual, né? Demorou 4 anos para esse show ser desenvolvido. Foi um grande sucesso na Europa, custou cerca de 180 milhões de dólares só para produção, né? Antes de começar a vender ingresso. E agora a ideia é trazer esse espetáculo aqui para os Estados Unidos. Os ingressos não são baratos, mas para quem curtiu essa época, né, do ABBA e tal, quem foi diz que é uma coisa assim simplesmente maravilhosa. Eu acho que o ABBA merece, sem dúvida alguma, a melhor banda do mundo de música para casamento. Isso eu não tenho dúvida alguma, viu? Gente, olha aí. Aí, ó. Demais. Não, para casamento eles são imbatíveis. Imbatíveis. E vou te falar uma coisa. Muita gente com essa história do Spotify e também pelos filmes que essa música faz parte, tem uma série de filmes aí que muitas vezes essa música é tocada justamente em casamento. E essa moçada mais nova, que não conhece o ABBA, descobriu no Spotify. E aí o que acontece? Os DJs, analisando esse tipo de comportamento, começaram inclusive a remixar os grandes sucessos do ABBA. Então essa história de você ver que o pai e o filho juntos no carro conseguem ouvir a mesma música é uma tendência que vai acontecer em 2023, já aconteceu no ano passado, então a gente vai ver aí músicas do passado sendo remixadas pelos grandes DJs da atualidade e inclusive você que ouve legal, aí a Bandeirantes. Hein, Henrique? Isso é muito legal, né? Não, é muito bom, é muito legal, muito bacana. Inclusive, deixa eu até convidar a galera que está ouvindo a gente na Rádio Bandeirantes. Eu tô com o programa Music Nation na Educadora. Ah, legal. A Educadora faz parte do Grupo Bandeirantes. Então, se você quiser ouvir justamente esses remixes, você pode me seguir lá na Educadora, no programa Music Nation Classics. E com certeza você vai ter que arrastar o sofá no domingo, vai poder dançar na boa, vai poder reunir as pessoas na tua casa. E assim, a gente pega aquele final de semana bem tranquilo, relax, porque durante a semana você sabe que a coisa pega aqui no Bastidores. Olha, o Rogério tá te dando uma dica aí, eu acho que você já deve ter assistido Bastardos Inglórios, para você assistir. Eu assisti, Rogério, eu fiquei assim, eu acho que esse filme é aquele que tira, né, a parte da scalp, o couro cabeludo, não é? Não, eles fazem uma suástica na cabeça, na testa dos nazistas. É isso mesmo, Nossa! Que eles deixam vivo. Esse filme é tenso. É um filme sensacional. Maravilhoso. Desafoga a vontade que muita gente teve de matar o Hitler. Gente, Henrique, nós vamos embora. Ah, meu não Deus tem do jeito, céu. você não conseguiu falar metade do que você queria, né? Não, mas falando do ABBA, é isso que dá. Não tem jeito. Henrique, bom final de semana para você, para o Thiago e também para o nosso colega Edmilson Siqueira. E a gente volta na próxima segunda-feira. E para os nossos ouvintes também, gente, tchau. E nós vamos terminar o som do ABBA. Pode ser? Manda Danilo. bala. Vambora, gente. Beijo, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos lado a lado, juntos, até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Timaço de Carlos Batista, a partir de agora, entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Meus amigos, sexta-feira, como diria o nosso Rodrigo Dreyer. Tem dia que de noite é complicado, né? Então vamos encontrar aqui primeiro. Vamos encontrar primeiro a pauta do programa. Achei! Olha que beleza. Ponte Preta espera a volta de Arthur contra o Juventus domingo no Majestoso. Lateral foi preservado contra o Novo Horizontino e substituído por Jean Carlos. Na defesa, Matheus Silva cumpriu suspensão automática e volta ao time titular. Ingressos para domingo já estão à venda de forma online. Bilheterias serão abertas a partir de amanhã. Guarani pode ter até 4 mudanças contra o Bragantino, ou 5. Atenção, essa é de última hora, hein? Kozlinski não vai pro jogo, tá machucado. Tony deve ser o goleiro substituto. Giovanni Augusto e Derek foram liberados pelo DM, enquanto Neilton e Isaac devem aparecer entre os titulares. Matheus Barbosa também foi regularizado